Bem-vindos, queridas irmãs, queridos irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Então, em nome da Fraternidade Rosa Cruz, os centros de São Pedro e Porto Ferreira, vamos dar início à 40ª aula de Astrologia Rosa Cruz, que vai ao ar aos domingos. O tema da reunião de hoje é Prometeu acorrentado. É um mito extremamente importante sobre a natureza humana e o desenvolvimento da humanidade na Terra e a relação do ser humano com os deuses. A história de Prometeu mostra uma relação entre uma proibição. Prometeu estava proibido de trazer o fogo dos deuses, o fogo do céu para a Terra, e não cumpriu essa determinação e foi castigado por isso. Então ele já mostra que na natureza humana existe um espírito rebelde, um espírito que contraria uma ordem divina, muito semelhante à história da queda, a queda adâmica, que também é uma história onde há uma proibição e essa proibição é violada e na sequência vem um castigo. Então essa é uma imagem do Prometeu acorrentado. Aqui estão as correntes e o importante dessa história, dessa narrativa, é que ele não apenas ficou preso. Uma ave de rapina constantemente surgia para devorar as suas entranhas, em especial, segundo algumas versões, o fígado. O fígado é a sede do corpo de desejos. Então, a nossa temática nas próximas reuniões é corpo de desejos e anticristo. De que maneira o corpo de desejos é insubordinável e, por isso mesmo, ele, de alguma forma, ele age contrário ou de forma contrária aos mandamentos divinos. Então, o corpo de desejos para a humanidade é um grande problema. Então, Prometeu foi condenado a um sofrimento eterno. Ele é devorado e não pode se defender. Então, o fígado, na literatura Rosa Cruz, é a sede, é o ponto de apoio desse corpo de desejos. Então, a gente já pode deduzir que quando os desejos são muito descontrolados, por exemplo, o alcoolismo, ou excesso de gordura, né, alimentação exagerada, copiosa, causa transtornos no fígado. O fígado está relacionado com Júpiter e com Sagitário. Sagitário e Júpiter, ambos estão correlacionados ao exagero, ou seja, a um descontrole do desejo. Há uma natureza animal exacerbada. O corpo de desejos é profundamente excitado, do ponto de vista astrológico, por Marte e Vênus. Em especial, quando Marte ou Vênus fazem mau aspecto com Urano, porque Urano é a fusão de Marte com Vênus. Então, quadraturas de Marte ou de Vênus com Urano ocasionam, de maneira geral, taras incontroláveis. Uma certa obsessão. Uma obsessão obstinada. O que leva a algum tipo de violência contra as pessoas ou contra si mesmo. Uma espécie de rota suicida.
O que nos incentiva a agir? Essa é uma questão fundamental do ponto de vista da espiritualidade, de quem quer levar a vida a sério espiritualmente. Eu estou me movimentando aqui na sala. Eu estou produzindo sons, palavras, sílabas. Estou passando informações. Por que eu estou fazendo isso? Quais são as razões? Por que eu estou empenhado nessa tarefa? Esse questionamento de chegar no âmago e nas raízes das nossas atividades, das nossas ações, é imperativo para um autoconhecimento. Agir de forma atabalhoada e sem uma busca de uma razão, do gatilho que te leva numa certa direção, que te impulsiona, é uma alienação perigosa. Querer e desejar envolvem duas forças do mundo do desejo, a força de atração, a força de repulsão, que se combinam com o interesse. Do ponto de vista espiritual, nós apreciamos mais a atração, porque ela é agregadora, e o interesse. A repulsão é uma força titânica, voraz, violenta e destrutiva. Então, para nós, vale mais a pena cultivar a atração e o interesse, que geram movimento. Gerar movimento é melhor do que ficar apático. É melhor do que a quietude. O movimento é a base do desenvolvimento da alma. A alma necessita de movimento. Então, as correntes de vida que nos atravessam precisam ser conhecidas, dissecadas, investigadas por nós. Quais são as forças que me compõem? Fisicamente falando, emocionalmente falando, intelectualmente. Porque eu sou um ser muito complexo. E eu preciso trabalhar esse emaranhado de influências para começar a discernir, ou seja, colocar no devido lugar, cada departamento que me constitui. Eu preciso, com o tempo, descobrir como o desejo está funcionando, como o biológico está operando, como o meu pensamento está se desenvolvendo. Cada vez ter mais consciência desses processos e não ter uma vida meramente mecânica, ir desejando, ir pensando e se movimentando sem uma atitude reflexiva sobre o meu deslocamento na vida, na Terra, com as pessoas. O primeiro signo do zodíaco, Áries, o segundo, Touro. Áries regido por Marte, Touro regido por Vênus. É muito curioso que o Sol fica exaltado em Áries e a Lua fica exaltada em Touro. Então, Sol e Lua já estão muito presentes logo no início do zodíaco, reforçando a natureza construtora da individualidade. Aqui é todo o meu temperamento, toda a minha personalidade, e aqui está relacionado em Touro com a minha corporeidade, com a minha fisicalidade, com a força, a resistência que meu corpo tem durante minha existência na Terra. Touro é um signo bastante relacionado com a capacidade física de suportar trabalhos pesados. E esses dois primeiros signos, eles têm uma grande tendência, no atual grau de desenvolvimento humano, de aprisionar, agrilhoar o ego no corpo, que é a ideia do Prometeu acorrentado. O Prometeu
é o espírito. Ele está acorrentado no corpo. E isso é uma maldição, porque enquanto nós dependemos do renascimento, enquanto precisamos reencarnar, continuamos sendo devorados pelo destino. Estamos aqui pagando contas, é uma vergonha. Então, na sequência das nossas reuniões, as próximas 4 reuniões, o tema será essa dicotomia entre Cristo e o anticristo. Que forças são essas? Qual é a disputa? O que está em jogo? Qual é a vantagem do anticristo? É que ele conhece o ponto G dos vacilões, dos incautos, dos despreparados, dos distraídos. Então ele conhece muito bem as fragilidades de cada um de nós e ataca esses flancos onde há uma abertura e nós somos permissivos. E na medida que nós somos permissivos, as forças do anticristo, que são forças escuras, vão penetrando na nossa alma e a nossa alma vai, obviamente, escurecendo. Então o anticristo lança a isca. Como ele tempera a isca para mordermos? Oferecendo poder, propriedade, posse e prazer. Os famosos 3 P's: poder, posse e prazer. Então, os desejos afoitos, descontrolados, abocanham quase que imediatamente todas essas iscas. Não há nenhuma resistência. Você coloca e o peixe vai lá e já fica fisgado, preso, tal como prometeu. Marte e Vênus embriagam Baco, as bacantes, as danças eróticas, os sentidos com o aromático néctar do Jardim das Delícias. Então, o corpo de desejos busca prazer incessantemente. A posse também, e o poder também, mas principalmente o prazer. Em particular, o prazer libidinoso, o prazer erótico. E é aí que o diabo faz a festa. Então, Marte e Vênus acabam criando uma espécie de algema. Fica um aprisionado ao outro, que é a ideia de karma, de destino maduro. Então, por exemplo, num casamento ou numa sociedade, eu não estou vinculado àquela pessoa por amor. Eu acho que é amor, mas na verdade, tal como prometeu, eu estou agrilhoado, eu estou acorrentado. O símbolo do casamento é a aliança. Então, essas alianças estão presas umas nas outras. E a maior parte das relações, elas tendem, com o tempo, a definhar, a deteriorar, e aquilo que era pretensamente amor vai se transformando em raiva, ódio, impaciência, desrespeito, violência. Até o limite em que, num casal ou entre amigos, não importa, um começa a ignorar o outro. Então o anticristo mantém as almas algemadas em círculos viciosos.
o círculo vicioso é o eterno retorno em negativo. Você fica girando, girando. Você tem a sensação sempre de eu já vivi isso, é o déjà vu. Estou passando por essa experiência novamente. E você não sabe o que fazer. Por que há uma reincidência do destino? O que está acontecendo? Por que essa lição se apresenta de novo na minha vida? O que eu tenho que aprender com isso? Então a carta O Diabo, ela é perfeita. Ela é um harmônico do Prometeu. Os personagens humanos estão acorrentados pelo pescoço. Estão de mãos atadas. Observem que são humanos que ainda guardam uma natureza bastante animal, eles têm rabo, e uma certa vegetabilidade. Então, há um certo nível de consciência vegetal e um certo nível de consciência animal. Há um primitivismo nessas criaturas, que somos nós. Os pés dessas criaturas são semelhantes aos pés ou patas do diabo. Aqui parece ser um elemento feminino. O semblante desse elemento feminino é de aceitação. Está meio que passivo, meio que embriagado. E o elemento masculino também é muito semelhante. Mas há mais inquietação nesse semblante. Esse daqui está totalmente condescendente. Aqui parece que há algo incomodando. A figura do diabo mostra a cobiça, vários olhos, em vários locais. Os seios também parecem olhos. Há explicitamente os órgãos genitais. A boca, muito semelhante ao órgão genital, a língua. E aqui também em cima, olha como se reproduz. Na face e na região do ventre. A cobiça é representada tradicionalmente por vários olhos. A inveja, a luxúria, o desejo insaciável. Então, a luxúria está relacionada tanto a Marte quanto a Vênus. Só que Vênus está mais associada à cobiça, o desejo de possuir. Então, como trabalha o anticristo? Principalmente pela erotização do indivíduo. Ele estimula o lado erótico. Tatuagem, brinco, piercing, maquiagens exóticas, cabelo de várias cores, decote, roupa que salienta as curvas do corpo. Tudo isso é um trabalho do anticristo. Marte e Vênus atiçam as labaredas das paixões, das taras, dos prazeres delirantes, dos apetites ardentes, da hemorragia do desejo. Então chega um momento que esse desejo não tem mais controle, não é mais possível detê-lo. É o momento em que você está acorrentado. Então o corpo de desejos acaba atuando como um animal selvagem. Isso acontece muito no signo de Leão, quando está ascendendo,
no signo de Sagitário, de Escorpião. São signos, quando no ascendente, elevam a pulsão erótica ao máximo. Peixes também. Só que o signo de Peixes no ascendente não é que ele faz isso muito conscientemente. Ele é usado pelas forças do anticristo e ele, como ele tem uma natureza normalmente esponjosa, não tem muita fibra para poder reagir a essa enxurrada de correntes de desejo, ele acaba ficando à mercê e sendo arrastado. O ascendente Peixes, porque ele é água mutável. Desejos compulsivos com atroz poder de arrastamento. Então, é uma correnteza que te leva e você não consegue nadar contra ela. Ela vai te levar, obviamente, para um despenhadeiro, para uma região onde a autodestruição é certa. Nessa obra fantástica de Max Heindel, Conceito Rosa Cruz do Cosmos, ele explica detalhadamente como funciona o mundo do desejo. Vale a pena estudar. As forças que estão presentes, como elas atuam. Marte e Vênus, desejos que compelem para empanturrar-se, para transbordar a avidez das sensações. Então, tudo aquilo que é muito sensorial, que dá muito prazer na pele, no palato, nos órgãos genitais, são as áreas do corpo, né, onde, as áreas erógenas, principalmente, onde essas forças diabólicas atuam com bastante incidência, com bastante força de coação. Então aqui Marte e Vênus, como nós vimos, aqui repete, né? Marte e Vênus, Libra, Escorpião. Como funciona essa Vênus em Libra? É o poder sedutor da beleza, muito bem explicitado na ópera Parsifal, de Richard Wagner, num personagem chamado Kundry. E em seguida, em Escorpião, a injeção letal da luxúria. Beleza e luxúria. É a armadilha perfeita. Quase ninguém escapa. Até os cavaleiros do Graal caíram nessa armadilha. Somente Parsifal conseguiu superá-la. Os desejos inferiores e a ignorância são os patrocinadores das degenerações. Não é só degeneração moral, é degeneração física, psicológica, degeneração do caráter, o que é muito mais grave. Degenerações mentais, físicas e até o surgimento de monstruosidades. Então, as deformações no corpo chegam a tal ponto que a pessoa se torna repulsiva. A repulsão é uma força que atua na região inferior do mundo do desejo. Então, essa pessoa encarnou com um acúmulo de força repulsiva. Ela mesma é uma repulsão. Ela se torna... As pessoas tentam evitá-la. É quase que dói os olhos quando você tenta fitar uma pessoa muito deformada. Chega a ser quase assustador.
Esse filme é maravilhoso, O Farol, com 2 atores geniais, incríveis. Um dos temas centrais do filme é Perdido na Luxúria. Esse personagem, ele tem uma fixação com a imagem erótica da sereia. Obviamente, a sereia é erótica por natureza. E ele é um Prometeu acorrentado a essa sereia. Na cena final do filme, é bem evidente que ele está numa situação de Prometeu, sendo devorado. Mas é lindo, lindo, um filme espetacular. É um filme a ser estudado. Marte e Vênus regenerados potencializam as baixas vibrações de Urano. Urano, nas suas baixas vibrações, gera terror e destruição. Faz lembrar muito o arcano A Torre do Tarô. A Torre despenca. Então, Urano, que é a combinação do polo positivo com o polo negativo, do feminino e do masculino, ele é um planeta muito perigoso quando não está domesticado. Anjo bom, você poderia falar para a gente que tipo de caos, que tipo de desarmonia, que tipo de violência um Urano não bem trabalhado pode gerar no comportamento de um indivíduo, até patologias graves? Urano, esse planeta, ele tem uma natureza muito excêntrica, muito pouco comum. Essa excentricidade, na melhor possibilidade, seria a síntese de todas as possibilidades, não de forma a permitir uma sociedade permissiva, senão uma sociedade compreensiva no seu melhor potencial. Essa compreensão, essa qualidade sintética se daria pelo encontro da Vênus com Marte na sua melhor possibilidade, na sua conjunção, de forma que esse princípio construtivo, ativo e passivo criassem a obra perfeita. Agora, curiosamente, quando a gente olha para o zodíaco, a própria casa de Urano, que é Aquário, faz uma quadratura com o eixo de maior fixidez do tema natal, do horóscopo, do mapa, que é o eixo de Touro e Escorpião. Então existe uma quadratura natural entre Urano, ou seja, a casa de Urano, Aquário, com essas duas casas que também são casas de Marte e Vênus. Ou seja, Touro como casa de Vênus, Escorpião como casa de Marte. Então a gente observa que esse eixo fixo, a experiência material, a experiência gravitacional terrena, naturalmente ela se opõe à melhor possibilidade da síntese uraniana. A solução para essa tensão de quadratura vai se encontrar no outro eixo onde Marte e Vênus são atores. Marte enquanto regente de Áries. Áries faz um sextil natural com Aquário. E Vênus enquanto regente de Libra. Libra faz um trígono natural com a sua natureza uraniana, ou seja, a casa de Urano, Aquário. Então, é nesse encontro com o outro, na sua melhor possibilidade, no exercício pleno do amor, que de novo a gente sempre volta a isso, que não é um gostar, mas tem uma mescla de sacrifício com autoentendimento, com transformação, com porosidade, com vulnerabilidade, com transparência, com uma série de ingredientes que nos transformam para que a realidade uraniana seja alcançada.
é que existe a fórmula para as aberrações uranianas não se manifestarem. Que manifestações uranianas são essas quando esse encontro ideal de Marte e Vênus na sua relação com Urano vão proporcionar? Aberrações de comportamento, um descontrole dos desejos que naturalmente vão nos impulsionar para um caminho, um desencadeamento, uma biografia que vai culminar em alguma forma de desgraça na vida por uma escolha pessoal. O desejo desencaminha a vontade no sentido do encontro com a desgraça. Que desgraça é essa? É uma frustração na relação eu e tu, com uma consequência infelicidade conjugal. São as solidões e as experiências de deserto em todas as suas oitavas. Para dizer, simplesmente, nesse eixo, Áries-Libra, que seria a solução para essa quadratura uraniana. Agora, do ponto de vista pessoal, essa excentricidade de Urano vai atuar no corpo físico, mudando completamente o juízo e a clareza da visão da pessoa. Urano vai tornar a visão e a compreensão dessa pessoa do mundo completamente deformado, ao ponto extremo de, em algum momento, se manifestarem distúrbios psiquiátricos, né? Desde as depressões até as ansiedades mais profundas, até as cisões. Porque nessa excentricidade que não resultou num processo sintético, nós vamos encontrar toda a dissociação possível da pessoa que não conseguiu elaborar dentro de si a melhor possibilidade do conceito de fraternidade, que é do que se trata o conceito uraniano. Então eu diria que todas as doenças psiquiátricas, em algum grau, mostram um desajuste na dinâmica da vivência uraniana, a princípio. Depois, todas as relações aberrantes ou pouco ortodoxas, a partir de onde você olha de forma chocada e que aquilo não te realize enquanto torcer pelo outro, também é uma forma de aberração subliminar de um Urano mal trabalhado. Então, mais do que uma deformidade no corpo físico, porque em última análise as deformidades no corpo físico de natureza uraniana são deformidades de desorganização do ciclo celular. Porque essa excentricidade uraniana mal trabalhada no corpo físico vai dar uma desorganização no processo de reprodução, de multiplicação celular. Sinteticamente pensando, nós chegamos a todos os tipos de neoplasias e de cânceres. E aí a gente se assusta, porque a gente é obrigado a fazer uma releitura do que seria um câncer. Porque de algum modo ele está mostrando um tipo de elaboração que não foi possível, um tipo de sinal que foi ultrapassado no vermelho com tal excesso que só uma dissolução da própria experiência material dentro do próprio corpo físico é que vai te levar a uma possibilidade de recomposição, se houver tempo. Então Urano é um planeta muito fundamental, que aparentemente ele está ligado a uma desorganização, uma realidade caótica, mas ele também está relacionado com a possibilidade do humano de transcender o mundo da forma, transcender os acordos que a sociedade fez e que nos formata em favor de um acordo de natureza superior, de natureza transcendente. Encontrar leis que não sejam desse mundo, mas leis que sejam transcendentes. Então toda a deformidade dele é um processo que está sendo observado na nossa sociedade hoje com muita clareza, e é um processo que deve ser repensado na intimidade do nosso cotidiano ao final de cada dia. Como eu sintetizei Marte e Vênus hoje? Eu fui uraniano de forma compositora, ao ponto dessa conjunção conversar adequadamente com Urano? Ou eu fui uraniano no sentido de decompor, de destruir, de subtrair algo que a princípio deveria ser uma soma? Talvez essas perguntas sejam sementes para a gente meditar e observar como a natureza uraniana mal trabalhada na relação com Marte e Vênus pode gerar doenças. Obrigado, Angel. Obrigado você, Ozzy. A formação semântica da palavra esquizofrênico é assustadora.
Esquizo é cisão, frenos é espírito. Imagina você estar com o espírito cindido. O que é isso? Então, como disse o anjo bom, um Urano nas suas oitavas inferiores gera um sentimento de não pertencença ao mundo e à humanidade, inadequação, patinho feio, dissonância, não consigo harmonizar, demolição, onde eu ponho a mão eu destruo, e desligamento até de si mesmo, que é o esquizofrênico. Desligamento da sociedade, das pessoas, da família. Vai te levando a um isolamento completo, uma impossibilidade de amar. Bom, meu Deus do céu, né? William Shakespeare. Há um compositor italiano muito famoso chamado Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi nasceu em 1813, em outubro de 1813. Curiosamente, Richard Wagner nasceu em maio de 1813, mesmo ano. O Wagner é geminiano e o Verdi é libriano. Giuseppe Verdi, boa parte das suas óperas foram inspiradas nas obras de Shakespeare. Então, Macbeth é uma bela síntese da torre, que sobe com violência, a força da espada, tem uma gota de sangue aqui, mas como é a torre, está fadada a cair, a destruir. Então, Macbeth é um belo exemplo de Urano terrivelmente mal aspectado, terrivelmente mal empregado nas suas oitavas mais baixas, inclusive envolvendo magia. Então, o assunto Cristo-Anticristo será retomado nas próximas reuniões. A próxima é de número 41 e desejamos então a todos os presentes, obrigado pela participação, que as rosas floresçam em vossa cruz. Nossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.